Olá, o Domínio Público recebe nesta tarde a vereadora Patrícia Beck, o diretor do Sindicato da Saúde de Novo Hamburgo e Região, Ângelo Lousada, e o psicólogo e mestre em gestão pública com ênfase em saúde, Luiz Carlos Bonzan. No programa de hoje, falaremos sobre a criação do Instituto de Saúde Pública Municipal. Bom, obrigado, vereadora, pela sua presença mais uma vez no Domínio Público. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui na mesa junto com o Ângelo e mais uma vez com o Luiz Carlos Bonzan, que todo mundo já me ouviu falar muito aqui quando eu falo em saúde, né? Eu lembro da sua passagem aqui pela cidade, o quanto ela foi importante e uma pena que não pôde continuar, né? Mas ele acabou criando um vínculo conosco, né, Bonzan? E sempre que a gente precisa de um socorro e conhecimento de SUS, ele é o meu professor. Obrigado. Obrigado por sua presença. Né? Obrigado, Jaime. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês à mesa. A gente está sempre à disposição da nossa população hamburguense aqui. Ângelo, né? Prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez no Domínio Público. Isso, primeira vez, um prazer é meu também. É bom a gente ter esse espaço até para fazer o feedback para a população, né? Isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas sentam aqui e falam alguma coisa, mas sempre tem algumas brechas que não foram faladas adequadamente também. Sim. A ideia do programa é essa, é abrir um espaço para que as ideias sejam colocadas e contextualizadas. Na semana passada nós tivemos a participação, né, do assessor jurídico da prefeitura sobre a questão da visão do executivo, e agora teremos a visão de vocês, que é uma visão um pouco mais crítica com relação às atividades que foram desenvolvidas, a aprovação do Instituto na semana passada. E é justamente a primeira pergunta que eu faço é sobre essa criação. Como vocês veem a empresa pública que foi criada em substituição à Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo? Quem quer primeiro iniciar a palavra? Posso começar? Então, primeiras damas, digamos assim. Primeiras damas, tá bom. Na verdade, Jaime, a criação dessa empresa a gente vê com muita preocupação. A gente sabe desde 2013, quando aconteceu o julgamento da lei que criou a fundação e sua inconstitucionalidade, do risco que o município corria a qualquer momento, né, de ter uma decisão, enfim. Então, algo que não é surpresa para essa administração, desde a sua campanha, ela sabia dessa responsabilidade que estava assumindo junto com os cidadãos de Novo Hamburgo e essa questão da fundação. Então, no momento que a gente foi surpreendido com a audiência pública, com a forma que foi colocado, muitas questões surgiram. E eu ouvi aqui o programa na semana passada. E eu ouvi assim, porque as pessoas daí questionaram, porque aquela gestante questionou se ela ia ter que pagar ou não. E eu quero dizer o seguinte, que se gerou vários boatos, que se gerou várias circunstâncias entre a comunidade de desconfianças, de ponto de interrogação, foi pela falta do diálogo e da possibilidade de se debater a saúde como um todo. Porque a transformação da fundação no instituto não é só uma questão legal, muito pelo contrário. A gente tem que olhar o que de fato vai acontecer com a saúde de Novo Hamburgo, o que vai mudar em relação à prestação do serviço, e isso não foi debatido. Então, até para se compreender melhor o que seria essa empresa proposta pela senhora prefeita municipal, pelo secretário da Saúde, eles deveriam ter vindo debater com a comunidade qual era a intenção deles em fazer isso, resolvendo uma questão jurídica, mas também na intenção de dizer, olha, com isso nós vamos melhorar a prestação do serviço, nós vamos ampliar a nossa capacidade, nós vamos fazer as cirurgias eletivas tão esperadas que ainda não acontecem, viu, Bonzan? Nós teremos exames que hoje não tem. Então, quer dizer, se gerou vários pontos de interrogação, não foi porque os vereadores propuseram o debate e começaram a levantar as questões, foi porque a administração não abriu o debate com a comunidade e que eu acredito que ela mesma não tenha feito essa reflexão da importância de se mexer numa questão legal, já se mexer em toda a parte da saúde que precisa urgentemente ser revista. E eu sei que eu vou estar pautando, eu sei que agora, daqui para frente, depois de assistirem esse programa, eles vão começar a pensar e falar isso, e eu fico muito feliz, mais uma vez, em levantar essas questões e dizer para a administração municipal o que vocês querem para a saúde de Novo Hamburgo, de que forma vocês querem um serviço mais próximo da excelência possível para o cidadão hamburguense. É com a empresa pública? Mas como com esta empresa pública, né, Jaime? Então, assim,
né, Ângelo? A gente buscou muito a parte jurídica, a gente compreendeu muito e ouviu muitos funcionários que têm toda a razão de estarem inseguros, porque a lei mexe, sim, não na estabilidade deles, mas daquilo que eles se propuseram quanto estudantes, né, quanto profissionais que foram fazer um concurso para uma fundação. São pessoas que têm família, que têm uma história. Então, óbvio que a gente também pensou nos funcionários, mas esses funcionários não estão preocupados só com o seu emprego, eles estão preocupados também em como vai ficar a saúde da população, que hoje eles seguram muitas vezes no braço. Ângela, eu como está no teu lugar de diretor do sindicato, mas também é servidor, é trabalhador da fundação. Como é que tu vê a criação, então, dessa nova empresa pública? Como a vereadora comentou antes, eu acho que é uma das faltas que tem em várias empresas, né, é a comunicação interna. Se desde o início, para começar, no início quem deu a notícia para os funcionários e para a cidade foi a prefeitura, não foi a própria fundação. E nós ficamos sabendo isso pelos jornais em outubro passado. E desde outubro passado a gente vem tendo um contato, a gente nunca foi, porque todo mundo pensa, sindicato sempre é do contra. Não, a gente tentou ter uma parceria com a prefeitura sempre, porque a nossa parceria com a prefeitura vai refletir nos empregados. Né? Se a gente tiver uma boa negociação sempre, os empregados também vão ser contemplados nisso. E desde outubro, quando saiu isso, a gente entrou em contato com o Rui sempre bem solícito, atendeu nós sempre, nunca tivemos problema com ele. Mas em dezembro de 2018, cortou essa conversa. E daí em fevereiro apareceu a apresentação ao Ministério Público do projeto. E até então a gente não teve nenhuma discussão sobre cada ponto da nova lei que queria da PL, vamos pôr assim, porque a primeira coisa que a gente fez, a gente pegou e leu, que seria o básico de todo mundo. E no momento que a gente começou a ler, começou a surgir as dúvidas, porque tem coisas escritas ali que tu não tem como dizer para o funcionário. Um exemplo, talvez a gente vai citar mais adiante lá, tu pode demitir o funcionário por problemas financeiros. Como isso? Como isso vai ser explicado? Quer dizer que eu posso estar numa UPA, essa UPA eu não estou recebendo verba nem estadual nem federal, essa UPA então ela vai ser suprimida do sistema, nós vamos deixar uma outra empresa trabalhar e vão fazer o que com os funcionários? Se no próprio instituto diz que por motivos financeiros tu pode ser demitido. É isso que vai acontecer? Essa pergunta, esse diálogo não teve, porque eu acompanhei desde a audiência pública. Na audiência pública foi perguntas e respostas e preocupação com o tempo. Saiu o edital 2h30, saiu aquelas 2h30. Aí foi para o Conselho Municipal de Saúde, só para contextualizar, porque às vezes as pessoas não pegaram. Sim, é importante fazer esse histórico. Isso. Depois da audiência pública teve o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde a mesma coisa. Tinha um regimento interno, preocupação com as horas. O Rui estava lá explicando, tinha alguns contrapontos, veio até um senhor do Conselho Estadual de Saúde, mas tipo assim, o que era falado não era absorvido. E o que eu achei estranho na fala do pessoal que teve aqui no teu programa, já que é para ser um contraponto, foi dito que as comissões internas aqui, que teve no dia 10 de abril no plenarinho, já tinham meio que alinhavado, que já tinham acertado algumas coisas desse artigo 29, que inclusive entrou na casa depois, como um comitê de auditoria. Não, a gente tem uma ata do Conselho Municipal de Saúde, onde lá foi reivindicação da audiência pública, e o próprio Rui Noronha, na ata, diz o que vai ser acrescentado no projeto, e quando chegou na casa aqui, não foi posto o que foi dito lá no Conselho Municipal de Saúde. Então, a própria vereadora Patrícia, no dia da audiência, disse que o que estava sendo apresentado lá não era o mesmo, e isso continuou uma sequência até chegar aqui na casa. Né? Então, teve várias mudanças no projeto, algumas para melhor, mas muitas sem explicação. Né? Se nós formos falar depois, mais adiante, do Conselho de Auditoria, eu li a lei. Se tu pegar lá, a Lei 3.303, tu vai ver lá que é exigido um comitê de auditoria, só que em nenhum momento fala sobre ações disciplinares que eles jogaram aqui dentro. Em nenhum momento fala. Inclusive, a tua pergunta no programa anterior, quando foi falado disso, o próprio Rui Noronha citou que está prevista a mesma pergunta, para ele. Era no segundo bloco. Mas fica à vontade, a gente... Não, é que... Porque o tema tem tu puxa uma linha e tu vai nela, entendeu? Queremos saber como vocês veem o comitê, mas... Seguindo, então. Isso. Tá.
Aqui na própria lei diz que a pessoa tem que ter conhecimentos em contabilidade. E essa pergunta quando tu fez, uma das respostas foi justamente essa do Rui. Não, mas esse comitê vai ter alguém responsável pela contabilidade. E dali em diante, tudo que tu for ver no vídeo é sobre auditorias internas, de DRE, de balanço patrimonial, de apresentações contábeis. Em nenhum momento foi respondida a tua pergunta que tu fez assim, sobre os funcionários na parte de ação disciplinar dentro do comitê de auditoria. Sim. Porque eu assisti, né? Sim. Então eu tenho certeza disso, que Agradecemos não foi muito a falado. tua audiência. Concluiu? Vamos passar para o Sim, vamos deixar o Bolzan falar um pouco, se eu começar a falar. Não, eu gostaria de ver então na visão do Bolzan, porque deixei, né, exatamente por último, porque tu tens a experiência como consultor já, né, trabalhou muito em questão de criação de institutos, de fundações, tem conhecimento da lei, a questão legal, né? Então, fora o fato também de ser de conhecimento federal, ou seja, do SUS, né? Temos um especialista aqui, um mestre na área. Gostaria de ver, saber de ti qual é a tua posição sobre a criação deste instituto. Ok, Jaime. Em primeiro lugar, deixar claro que não há, de minha parte, uma contrariedade à criação de um instituto, à manutenção de uma fundação. Eu acho que a administração municipal, estadual, federal tem que encontrar mecanismos de como melhor gerir o Sistema Único de Saúde. Ponto. Tá? Dito isto, o que me parece ser necessário se observar numa criação de uma instituição como esta? Tá? Em primeiro lugar, o aspecto legal. Tá? Olhando a lei como foi aprovada, a gente não observa o devido cuidado com a legislação federal do Sistema Único de Saúde. Talvez tenha sido uma falta minha, mas eu não consegui observar. Por exemplo, um maior cuidado pelos formuladores do projeto de lei, que agora é uma lei, né? Observar aspectos como, por exemplo, o Comando Único no Sistema Único de Saúde. O que é o Comando Único no Sistema Único de Saúde para quem está nos assistindo? Existe na Lei Federal 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, o artigo que diz que em cada esfera de gestão existe um comando único no Sistema Único de Saúde. No Ministério da Saúde, no Governo Federal, o Ministério da Saúde, nos governos estaduais são as Secretarias Estaduais de Saúde e nos municípios são as Secretarias Municipais de Saúde. Lendo a lei, como ela foi aprovada, Jaime, nos dá a percepção de que o Instituto ele tem uma certa autonomia em relação à gestão, o que não é possível. Todo prestador de serviço, seja ele um privado, ou um privado sem fins lucrativos, ou um público contratado, ou mesmo um público que integra o organograma de um poder público como um município, ele tem que estar subordinado por força de lei federal, e aí não existe uma lei municipal que possa contrapor a lei federal, ao comando do Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer, nesse caso especificamente, ao comando da Secretaria Municipal de Saúde. E, por consequência, também pela lei federal, outra lei, a Lei 8.142, também de 1990, ele tem que se subordinar ao Conselho Municipal de Saúde. Ele tem que ter a aprovação das suas prestações de contas, os seus relatórios, sua prestação de serviço no Conselho Municipal de Saúde. E, a partir disso, observar também outro aspecto que nos chama a atenção quando nós lemos a lei que foi aprovada. Diz que o Instituto, e a vereadora me corrija se eu estiver errado, diz que no Instituto ele vai fazer uma prestação de contas anual, uma vez por ano. Quando, na verdade, a legislação federal impõe aos municípios, aos estados também, uma prestação de contas de 3 vezes ao ano, portanto, quadrimestral. Se esse instituto, ele faz parte da administração indireta do poder público municipal, como ele fará uma prestação de contas única por ano, se a Secretaria Municipal de Saúde tem que fazer, por força de lei federal, uma prestação de contas de 3 vezes ao ano, quadrimestral. Quer dizer que ela vai fazer a cada quadrimestre uma prestação de contas onde não constarão os dados do Instituto, os contratos que ele vier a fazer, as despesas que ele vier a ter, as prestações de serviços que ele fará à população. Então, esses aspectos, do ponto de vista legal, normativo e administrativo, têm que ser pensados, né? E, repito, talvez tenha sido uma falha minha, não tenha percebido, talvez, mas eu sugeriria ao programa, à Câmara de Vereadores, ao Conselho Municipal de Saúde, ao sindicato, enfim, que se debruçassem sobre isso, porque aqui me parece haver uma incongruência da lei municipal em relação à legislação federal. Tá? Para ajudar salvo melhor juízo se eu não estiver cometendo nenhum equívoco. Tá?
vereador. Artigo 24. O Instituto apresentará anualmente ao Poder Executivo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos por esta Corte regulamentados, relatórios circunstanciados sobre a execução do plano de trabalho do exercício findo com a prestação de contas dos recursos públicos. Ou seja, aquilo que a gente falava, a vinculação da Secretaria da Saúde, né, como órgão responsável pela saúde do município, com aquelas diretrizes do Ministério da Saúde, também ela só vai ter prestação de contas uma vez por ano. Então, como é que ela vai fazer essa gestão, né? E eles focam muito na gestão contábil também. E a gente sabe que o SUS não é isso. O município, inclusive, recebe recursos, né, Bolsa, por atingimentos de meta, que é a verba PEMAC, então, lá da atenção básica. Então, assim, existem várias questões que eu vinha falando há bastante tempo também, e que bom que hoje o Bolsa está aqui, que tem total conhecimento do SUS, que pode confirmar que é esse rompimento, por mais que a Secretaria da Saúde possa supervisionar e vai fazer esses contratos, não é como é a Fundação hoje, porque o próprio conselho curador da Fundação, o presidente é o secretário da Saúde. Dentro do Instituto não vai ter ninguém dentro da Secretaria da Saúde e nenhuma ligação com o Conselho Municipal de Saúde. E Jaime, vereadora, se me permite ainda voltando para essa questão normativa do próprio Instituto e do funcionamento dele depois, né? O Instituto ele vai trabalhar, como foi ressaltado pela vereadora agora, com recursos públicos. Ela citou recursos federais, né? Terão recursos federais, recursos do Estado e recursos municipais, por exemplo. Toda essa movimentação desses recursos, ele exige, por legislação federal, absoluta transparência e rigor no manuseio desse recurso. E aqui quero deixar claro o seguinte, a forma de fazer isso, o Instituto ele pode ter autonomia, mas ele não pode ter independência. Ele não pode ser independente em relação ao poder público. Ele pode ter uma autonomia administrativa para fazer a sua gestão dentro dos marcos legais, mas ele não pode ter independência, porque ele trabalha com recurso público e, portanto, ele tem que prestar contas disso a quem repassa os recursos para ele, que em primeira instância é o município, que está na gestão plena do Sistema Único de Saúde e recebe no seu Fundo Municipal de Saúde todos os recursos federais, estaduais e os próprios dele, do próprio município, mas também deverá prestar contas a Estado e à União, aos órgãos de controle, inclusive, dessas instâncias, quando fizerem as suas verificações, né? Então, para mim, do ponto de vista administrativo, esse é um principal ponto. E para o cidadão também isso é importante. Nós não temos mais a complacência com atos que não sejam totalmente transparentes e que sigam a regra escrita e que foi avalizada pelo legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. É necessário que esta lei que foi criada para criar o Instituto, que pode ser uma boa providência, sim, eu não estou dizendo que não, observe isso. O sucesso dele só estará garantido se ele observar estritamente a legislação. E, ao que me parece, de novo repito, eu vou incansavelmente dizer isso, salvo melhor juízo, se eu não cometi nenhum equívoco em ler a lei que foi aprovada, já de antemão tem alguns aspectos que ficam no vazio, né, que ficam em haver no que diz respeito à devida observância da legislação federal e ao cuidado, o trato com o recurso público. Vereadora, neste caso, como o especialista fez essas ponderações a respeito da não observação da Lei Federal do SUS e a questão da autonomia, como vai ser tratado essa questão a partir, né, dessa visão, né, do seu ponto de vista também a respeito dessas questões que são pertinentes, obviamente, à fundação ao instituto que ainda nem se tornou efetivo, né, como um órgão atuante? Na verdade, aqui no artigo 6º, para te ter uma noção da autonomia que o Instituto vai ter, compete privativamente à Assembleia Geral, ou seja, né, toda empresa pública ela tem uma Assembleia Geral que tem que deliberar sobre ela, né? Então, se a Secretaria da Saúde disser que é A e a Assembleia determinar que é B, ela tem autonomia para fazer o B e não mais o A que a Secretaria da Saúde determinou. Se a prefeita disser que é C e a Assembleia determinar que é D, vai ser D, porque a empresa pública ela tem autonomia de decisão através da sua Assembleia e do seu Conselho de Administração. Então, veja bem a autonomia que eles têm, eu vou citar aqui no artigo 6º, eles podem fazer transformação, fusão, incorporação, cisão,
dissolução e liquidação do Instituto sem passar por determinação da Prefeitura ou desta Casa Legislativa. A empresa pública ela tem autonomia. É como a Comusa, é como a FENAC, é como a Comur. Eles têm autonomia e não precisam passar pela Câmara de Vereadores ou pela Prefeitura para tomar as suas decisões. Tanto é que quando estoura os pepinos da Comusa, da Comur, tu vê a prefeita se manifestar? Não, é o presidente que se manifesta, porque é ele que decidiu com o seu conselho, né, tal atitude. Então, com a saúde vai ser a mesma coisa. E eu tenho, assim, convicção de que nós estamos contrariando diretrizes do Sistema Único de Saúde, que foi pensado em ser feito com a participação dos cidadãos, por isso o Conselho Municipal de Saúde, por isso que precisa ter a Secretaria da Saúde elaborando as diretrizes, pensando a saúde da cidade como um todo, e este instituto tira isso do nosso município. Vou falar mais, Jaime, que eu acho que as pessoas não se deram conta, nem mesmo os funcionários, porque quando eu disse no início da falta do diálogo, eu fui numa unidade e quando eu comentei, as pessoas ficaram de boca aberta. Aqui eu estou com uma cópia do projeto que virou lei. Para você ter uma noção, hoje a fundação ela tem os CAPs, o hospital, as UPAs, o UBS Canudos e o UBS Santo Afonso, SAMU, o SAD. As UBSs que estão com a prefeitura e que são servidores concursados da prefeitura passaram para o instituto. Está aqui, ó, relação de imóveis, concessão de uso. Unidade Básica de Saúde do Liberdade, Unidade Básica de Saúde do Rincão, Unidade Básica de Saúde do Primavera, o SAI, tá? Que é o Serviço de Servidores Estatutários. Eu não sei se os servidores, mas os prédios onde esses servidores trabalham hoje estão passando para o Instituto. O SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada, que é ali em Hamburgo Velho, tá? Que é diretamente ligado à Secretaria da Saúde, também está passando para o Instituto. Então, como é que vai ficar a prestação desse serviço? Por que a Secretaria da Saúde está ficando só com a vigilância sanitária? Porque é só com isso que ela está ficando hoje. Ela está passando tudo para o Instituto. Então, por isso que eu falo da importância do diálogo aberto, da explicação. Qual foi a intenção do secretário da Saúde quando ele passou essas unidades que estão com a Secretaria da Saúde para o Instituto? Qual é a intenção dele em passar o SAI para o Instituto? Qual é a intenção de passar o Centro de Especialidades Médicas, que está aqui também dentro do projeto para o Instituto? Né? O ambulatório de saúde mental. O ambulatório de saúde mental também, eu mostrei antes para o Bolzan aqui, o ambulatório de saúde mental também está passando para o Instituto. Então, de que forma eles estão pensando a saúde do município de Novo Hamburgo, a prestação do serviço para o cidadão da nossa cidade, na qualificação, na melhoria, que a gente sabe que hoje está muito difícil, está muito complicado. A gente teve tempos difíceis, Bolzan, hoje está mais ainda, hoje o cidadão não tem o exame de sangue, o exame de urina para fazer no posto de saúde, porque a gente tem um decreto de emergência, a gente não tem exame de tomografia, a gente não tem exame de ressonância, a gente está com dificuldade em ecografia, nós não temos mais algumas especialidades como otorrino, como reumatologista, porque a empresa que nós tínhamos contratada, houve o rompimento do contrato no ano passado e até agora não se buscou isso, não se resolveu essa situação. Então, a gente tem um problema que vai estourar ali na frente, que é não estarmos fazendo o nosso dever de casa com a atenção básica, que vai estourar na emergência. Porque a gente não está conseguindo identificar a tempo as doenças dos nossos cidadãos por falta de exames básicos lá no posto de saúde. Então, os profissionais dos postos de saúde, eles não conseguem cumprir com aquilo que é o seu dever hoje. Então, a discussão da saúde ela é muito mais do que uma questão legal de transformar a fundação num instituto. É que saúde nós estamos votando e apresentando para a comunidade de Novo Hamburgo. Bom, são muitas perguntas. Por favor. Sim, eu queria pegar o gancho aqui da vereadora, porque quando a gente fala em sindicato, já tem assim um olhar meio... é do contra, né? Como eu estava falando antes. Eu acredito que o órgão público, o legislativo e o legislativo tinha que fiscalizar o executivo, tá? Que seria o normal. O sindicato, a nível de empresa, fiscaliza a empresa. Quando nós pegamos o projeto e começamos a ler ele de cima a baixo, como se diz, começou a ter potenciais problemas. Porque hoje se fala da inconstitucionalidade da fundação. Tá. Mas alguém viu se essa lei que rege o Instituto, que é 13.303, não tem problema também?
Daí a gente foi atrás. Como a vereadora falou que a gente tem que pensar que saúde a gente quer para Novo Hamburgo, a gente não quer que o Instituto seja um tapa-furo que logo ali na frente vai dar problema. E a gente foi atrás. Tá? A Federação Nacional dos Associados do Pessoal da Caixa Econômica Federal e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro entraram com uma ADIM também. Como foi entrado com a fundação, entraram contra a Lei 13.303. Isso também vai ser julgado mais adiante. Existem até mais duas, que foi de partidos políticos que entraram, que também contra ela parcial em alguns artigos ou ela na totalidade. Então ela também já está sendo questionada a Lei 13.303, que é o cerne do Instituto. Exatamente. Que é o Instituto está montado em cima da 13.303. E a 13.303 tem 3 ADIM em cima. A fundação só tinha uma e já deu esse problema todo. Então, assim, o que a gente quer mais adiante? Eu sei que muita coisa se falou aqui no programa anterior, que inclusive teve vereador da casa que disse que todos tiveram tempo de ler. Mas o que eu notei quando eu passei nas comissões aqui, que até eu quero fazer, porque eu participei das comissões, foi perguntado, tu mesmo perguntou se tudo tu tramitou normalmente aqui dentro. Dentro das comissões. Não tramitou normalmente. Por que eu digo isso? Porque teve uma segunda-feira do dia 15 que todas as comissões que o projeto ia passar, passou tudo na segunda. Isso não é normalmente. Já começa aí. Teve uma antecipação. Então já não é normal. Se teve uma antecipação, não é normal. E outra fala que teve aqui, que não teve ninguém contra para trancar e ir adiante. Teve na comissão do vereador Enio Brizola, ele disse não, né? Teve um não, então não foi todos os sims. E, inclusive, teve uma troca de ata na minha frente. Porque, a princípio, a ata, o parecer, já estava todo sim. E o gerente, que cuida ali das comissões, não, só um pouquinho, seu Brizola. Tirou, foi lá, imprimiu outro papel e deu para o Brizola assinar. Ou seja, quando eu sentei ali, o sim já estava pronto. Então, a minha fala ali era só para deixar, não, deixa o cara do sindicato falar. Foi o que eu percebi, né? E nessa né? questão das comissões, naquela segunda-feira não estava, porque estava no Tribunal de Contas, e nós não teríamos reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos. E aí foi a gente, então Que assim, era presidente. Exatamente, não teve no horário, 1h da tarde, e aí fizeram se reunir extraordinariamente os 2 vereadores que estavam na casa para passar esse projeto. Então, quer dizer, assim, não teve nem o cumprimento, assim, das questões legais das comissões. Então, teve um atropelo, sim. Isso é muito claro. Aquela reunião que teve no dia 10 de manhã, se eu não me engano, ninguém deliberou. A gente deixou bem claro que nós ouviríamos o executivo, tiraríamos algumas dúvidas, mas não seria uma reunião deliberativa de nenhuma comissão, né? Isso foi, assim, unânime entre os vereadores ali, menos o líder do governo que queria que a gente deliberasse. E a gente disse, não, isso não é um projeto que pode ser assim, de forma rápida. Então, quer dizer, teve sim um atropelo aqui dentro da casa, o executivo queria que isso fosse votado às pressas, tanto que eles entraram com o regime de urgência, com medo de que a gente pudesse pedir vistas para ter mais tempo para debater e discutir o projeto, que era o que seria ideal, porque nós estávamos, inclusive, buscando pareceres, e aqui eu tenho o parecer do Dr. Alexandre, que é procurador de uma fundação de Curitiba, que, além de apontar os problemas da criação do Instituto, trazia soluções, porque era isso que a gente estava propondo também, né, Ângelo? Nós não queríamos apenas dizer, olha, o Instituto é problemático, nós queríamos dizer, olha, nós temos algumas soluções também para apresentar, né? E esse tempo nos foi tirado, assim, então, vou usar bem o termo chulo, foi goela abaixo, sim. Tem 2 questões que eu gostaria de abordar, que, primeiro, como fica o controle social do SUS, porque isso é uma prerrogativa do Sistema Único de Saúde, controle social. Quando se fala na questão da autonomia, gostaria que o Mozart pudesse responder. E também a questão não só de controle social, mas a questão dessa não observação, se isso pode implicar, provavelmente, né, no futuro, em uma nova ADIM, né, como o Lozada falou, a questão da lei de cerne, quer dizer, são efeitos cascatas. Como se resolveria essas questões, né, que poderiam ficar no campo da disputa jurídica? Acho que é bem oportuna a tua observação, Jaime, porque o controle social que tu referiste no Sistema Único de Saúde, ele se dá por força de lei federal. Não é uma graça divina, uma concessão feita por um gestor magnânimo que acha que, bom, agora eu vou ouvir o Conselho de Saúde ou o Conselho da área. Existe lei federal para isso.
em primeiro lugar. Segundo, aquilo que foi dito pela vereadora Patrícia, de algumas mudanças estarem sendo previstas como possíveis de forma independente por parte do Instituto, através do seu conselho, isso me parece muito problemático, porque, em primeiro lugar, fere, sim, a devida subordinação desse Instituto à Secretaria Municipal de Saúde, como eu disse antes, e, por consequência, ao ponto que tu referes, que é ao Conselho de Saúde. Portanto, eu sei que no momento se discute no país uma série de coisas. Alguns atacam o papel que os sindicatos têm, tentando acabar com os sindicatos, o que é um equívoco. São os sindicatos que preservam e lutam pelos direitos daqueles que eles representam, não são os governos. Com todo respeito aos legislativos, não são esses também, são as entidades sindicais que o fazem. Segundo, alguns que têm atacado os conselhos das políticas públicas, inclusive querendo exterminar esses conselhos, como se isso fosse benéfico à população, não é, porque são nesses conselhos que estão os segmentos da população para poder se fazer ouvir e para poder reivindicar e colocar as suas posições ali. Este projeto, na formatação como foi aprovado, me deixa muitas dúvidas sobre o olhar que tem, o respeito que tem ao Conselho de Saúde e ao controle social no Sistema Único de Saúde. Portanto, há um risco, sim, se ele não for bem gerido e se não for adequado à norma federal, do Conselho de Saúde não ser observado. Não só em relação às prestações de contas devidas, mas como as iniciativas que o Instituto tomará para a prestação de serviço. O que deve ser submetido ao Conselho não é apenas a prestação de contas daquilo que já ocorreu, mas aquilo que se pretende fazer. Aquilo que se pretende tomar como iniciativa deve se submeter ao Conselho de Saúde, deve se submeter à gestão pública para entender se ela está de acordo ou não, se ela chancela isso ou não. Até porque, já é bom dizer, a Lei Federal 8.142 de 90, que fala sobre os conselhos de saúde, que dá vida a eles, também fala sobre os planos de saúde. Os planos de saúde são o quê, para quem está nos assistindo? São os documentos que cada gestão municipal, cada gestão estadual e a gestão federal fazem no começo do seu período de mandato, estabelecendo ali os seus objetivos e metas, as suas ações que ela vai desenvolver e como ela vai fazer com o orçamento devido para isso. Ora, este documento é o plano que vai ser seguido no próximo período que a gestão está assumindo. E é o documento que ele vai submeter, inclusive, para prestar contas ao Ministério Público, ao Judiciário, quando tiver que fazer. Portanto, o Instituto não pode ter autonomia e muito menos independência, como eu disse antes, para ele simplesmente tomar decisões que não sejam previstas no plano de saúde. O plano de saúde que é elaborado pela gestão pública e é submetido à aprovação, apreciação e aprovação do Conselho de Saúde. Se de fato estiver ocorrendo isso, como parece que está, como foi lido pela vereadora e na minha leitura também, é um equívoco grave, gravíssimo, eu diria, porque é de foro legal. E isso pode inviabilizar, sim, as ações do Instituto numa discussão judicial futura. Sindicatos, como se manifestará com relação à lei, que hoje já é realidade, porque ela já foi sancionada. Então, qual é o entendimento de vocês? Olha, a gente foi comentado no pessoal que antecedeu nós aqui, a gente tem 3 situações, que a gente até está vendo a parte jurídica dessas 3 situações. Uma, existe um parecer, né, do acórdão lá do STF de 2013, que convalida as contratações até 4 de março de 2013. Isso vai ser uma ação que a gente vai ter que ver, né, se vão absorver ou não, porque... A partir de 2013, sim, no programa o Rui Noronha garantiu que esse pessoal vai ser incorporado depois de 2013, né? Tá, consta essa não, mas esse 2013 nós estamos falando para frente é Instituto. Eu estou falando 2013 para trás, que esse pessoal foi convalidado na ação do STF, né? Tem lá uma convalidação das contratações até aquela data. Como vai ser feito isso? Porque, a princípio, determinação judicial se cumpre, não se discute. Então, está ali. O medo que eu percebi assim, ao longo de todas as conversas e leituras, talvez que o Executivo está receoso, que se saísse o transitado em julgado, as convalidações teriam que ser até 2019. Talvez por isso essa pressa, essa agilidade de transformar logo para Instituto. Mas isso não tira o direito do pessoal que já está lá. Porque
porque daí tem os mandatos de segurança para isso, né? É outra parte que o sindicato também está vendo. São essas linhas para responder a tua pergunta. Porque nós vamos correr atrás dessa parte. Inclusive até, eu não sei se é o segundo bloco ou o primeiro bloco, mas eu já posso adiantar uma coisa aqui, tá? Lendo, porque se tu ler, tu vai ter as dúvidas. É essa parte que nós ter feito o debate antes, né? Ler e ter as dúvidas. O que eu percebi aqui na casa é que todos os vereadores, uns leram menos, 2 nem leram e um até disse isso lá nas câmeras, que nem leu o projeto e votou sim. Então não é oposição por oposição, nem situação por situação, né? O que eu notei é que muitos estavam embasados no que o jurídico da prefeitura falou ou que o jurídico da casa disse que estava ok. Eles não pegaram a lei e leram e foram atrás item por item. E daí surgiu questões do tipo assim, ó, foi falado em vários discursos que o Instituto será sucessor universal da Fundação. Tá? Exatamente. Exatamente. Agora eu te faço uma pergunta. Se nós seguir essa linha, mesmo sabendo que o Instituto está sendo sucessor universal de algo que não vai existir, tá? Mas vamos seguir na linha que ele seja sucessor universal. Isso está me dizendo que o que eu falei na Câmara de Vereadores sobre a súmula 390, que diz o seguinte: o empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que admitido por aprovação de concurso, não terá garantia de estabilidade, um exemplo que foi falado. Mas agora voltando para a pergunta, tu vai ser sucessor universal da fundação. Quer dizer que quem cai fora dessa súmula são os que vão ser contratados do Instituto de agora em diante, então. Porque se eu sou sucessor universal, todas as garantias de fundação eu vou ter que ter. Não é isso? Isso era uma pergunta que eu teria que ter feito se tivesse um debate. Se eu vou ser sucessor daquilo, eu não vou perder nenhum direito daquilo. É isso? Em nenhum momento alguém falou isso. Quer dizer que daqui para frente eu não vou ter esses direitos. Porque o sucessor universal, ele tem que trazer todos os direitos que ele tinha da fundação, né? Então quem não vai ter vai ser do Instituto daqui para frente, os próximos concursos. Isso não ficou claro. E não foi dito em nenhum momento isso. Isso vai ser outra coisa que a gente também está vendo. Se tu está dizendo que nós temos registros aí, inclusive a própria lei, agora que não é mais projeto de lei, diz, então o sucessor tem que ser de tudo. Consta, né, com essa questão do sucessor universal da Fundação Sucessor universal é sucessor de todos os direitos Quando também. foi criada a lei do Instituto, essa era a previsão. Porque, na verdade, o que o Tribunal de Justiça do nosso Estado diz é que a Fundação não existe mais e ela já voltou a ser autarquia. Bom, esses funcionários estão dentro da autarquia até 2013, então, quer dizer, é um imbróglio jurídico, mas que a prefeitura já paga um escritório de advocacia e eles mesmos disseram R$100 mil para desatar esse nó. Então, quer dizer, paga-se R$100 mil e ainda está com todo esse imbróglio. Então, quer dizer, tem mais coisas que nós, vereadores, precisamos fiscalizar, além dessa questão da transformação da fundação para o Instituto. Mas, o acordo ainda não foi publicado também, né? O acordo não foi publicado. É que no STF não está nem se discutindo o mérito, né, Jaime? Foi feito esse escritório, que segundo o Dr. Rui disse que custou R$100 mil para a prefeitura, fez de forma errada a entrada do processo no STF. Sim. Quem tinha que ter assinado o processo era a prefeita municipal. E eles colocaram outro nome lá, município de Novo Hamburgo. Então, o STF nem reconheceu o pedido do município ainda. Então, é isto que está tramitando no STF. Só que, no momento que tu tem uma decisão do Tribunal de Justiça e que tu tem, inclusive, ele dizendo depois, a fundação não existe mais porque eu já disse que ela é inconstitucional e que ela voltou a ser autarquia, não podia ter se esperado 2 anos e tanto para se tomar uma atitude. Já se deveria ter repensado isso antes, né? Então, aí fizeram correndo agora a criação desse instituto, sem o devido debate, transformando isso numa guerra de base e oposição, como se tudo fosse política nessa cidade, quando na verdade não é. Aí se disseram que os vereadores que eram contra estavam fazendo politicagem, muito pelo contrário, muitas noites de sono eu deixei de ter, muitas vezes eu deixei de brincar com a minha filha para estar buscando decisões em todo o país, para ver se encontrava em alguma cidade do nosso Brasil uma empresa pública semelhante a essa de Novo Hamburgo, e não encontrei. Então, quer dizer, não tem politicagem aqui, tem muita responsabilidade com a saúde do nosso cidadão. Olha, Jaime, a gente está numa situação muito crítica na nossa cidade, onde não param de ligar para os nossos gabinetes os cidadãos buscando seus direitos mais básicos que o município tinha que estar fornecendo e não está. Então, quer dizer, em meio a tudo isso, a gente tem um projeto que
ele não tem segurança jurídica, que muda completamente o cenário da saúde na cidade de Novo Hamburgo, com eles dizendo que é só passar da fundação para o Instituto, que já não é verdade, porque o que é da Secretaria da Saúde já está passando para eles, e isso ninguém falou, ninguém disse, deixaram bem quietinho dentro do projeto. Então, não é só essa sucessão, como eles dizem, né? E sem contar que ainda a fundação tem quase 20 milhões de dívida, é o que eles dizem. Eles estão criando mais um conselho remunerado com 10 pessoas, que serão nada mais do que indicações políticas, ou CCs, como o povo queira entender, são CCs, porque são indicações. Mais o conselho fiscal, que também serão indicações. Mais o quadro, que quando tu vai bater o quadro de funcionários que existe hoje, de comissionados da fundação com o do instituto, tu também não consegue encontrar, eles modificaram sem uma explicação. E não para de entrar CC dentro da fundação. Exatamente. Nomenclatura, número, os valores, tudo ficou maior dentro do instituto do que é hoje dentro da fundação. E assim, não para de entrar CC dentro da fundação. Entre a segunda e a quarta-feira que nós estávamos votando, entraram 5 cargos de confiança. Quando não tem dinheiro para pagar um motoboy em dia para buscar os exames nas UPAs. E é por isso que as pessoas ficam esperando 10, 12 horas dentro de uma UPA. Então, quer dizer, onde é que está a coerência e o pensamento da saúde pública como um todo na nossa cidade? Não está existindo. Vereadora Jaime, tem 2 elementos que eu gostaria de ainda citar de novo aqui. Tá? Em primeiro lugar, na lei foi aprovada, não especifica a composição desse conselho, só fala em número de quantas pessoas estarão formando este conselho. De auditoria? Não, do conselho administrativo. Então, assim, não há uma especificação sobre quem vai compor. Bom, isso me faz pensar algumas perguntas e questionamentos sobre isso. Em primeiro lugar, não foi previsto nenhum tipo de impedimento para evitar conflitos de interesses, porque num instituto como esse, que vai administrar um orçamento milionário, como é o da Fundação atualmente, né? Felizmente é um orçamento grande, porque é necessário, e que vai ter o grau de, mais do que autonomia e independência que essa lei coloca para esse instituto, eu fico pensando nos possíveis conflitos de interesses de quem vai assumir esse conselho, a presidência e esse conselho, porque ele vai poder quase que ter uma autonomia absoluta, independência completa para contratar outros serviços. 224 milhões. Então, ele vai ter uma... E aí, Jaime, um dos problemas que nós temos na administração pública é conflito de interesse. Quando tu vê, por exemplo, pessoas que assumem ministérios... Eu não vou falar de governo municipal, vou falar de governo federal, para não ficar na questão da aldeia local aqui. Assumem ministérios, por exemplo, que vão trabalhar com demarcação de terras indígenas, que são pessoas que têm um conflito de interesse porque elas têm o interesse de tirar os indígenas das terras deles. Bom, são pessoas que assumem o Ministério da Saúde que vêm da indústria farmacêutica. Eu estou citando alguns casos aqui porque esta lei do Instituto não se vacinou, ela não prevê nenhuma vacina, nenhum remédio jurídico para impedir conflitos de interesse de quem vem da área de prestação de serviço em saúde de assumir a presidência, de assumir a direção ou um conselho administrativo, por exemplo. E repito, dado o grau de autonomia, mais do que autonomia, independência que a lei tenta dar, e eu digo tenta porque ela não pode, já que ela fere a legislação federal, tenta dar ao Instituto. Para mim, então, esse é um grande problema. E repito de novo para que a população fique atenta. É o seu recurso, dos seus impostos, que está colocado aqui. Eu não estou acusando ninguém de inidoneidade, ninguém de improbidade. Estou chamando a atenção para uma falha, que na minha apreciação é uma falha grosseira, num projeto de lei, que agora virou lei, e que pode, sim, ser utilizado de maneira indevida se as pessoas não tiverem o devido cuidado. E o segundo aspecto que eu quero ressaltar, voltar para o que a vereadora citou antes, são serviços que hoje são feitos por trabalhadores estatutários da Secretaria de Saúde, e citou aqui o SAI, por exemplo, que é um serviço de excelência. Eu me lembro de 5 anos atrás, quando eu ainda era secretário de Saúde, era um serviço de excelência feito para a região, inclusive, não só para a população municipal aqui. Outros serviços de unidades de saúde que ela também citou, como Liberdade, como o Primavera, que vão passar, o Centro de Especialidades Médicos, que era uma riqueza que o serviço aqui do município tem, vão passar para o Instituto.
Parece que pelo que foi dito aqui pelos dois colegas da mesa, não foi dito por que isso. Não foi aventada essa possibilidade do porquê, a necessidade, e talvez também não tenha nem sido discutido com os servidores dessas unidades. Bom, se foi isso mesmo, por que fazer uma forma de gestão que não dialoga com as partes interessadas? Por que não discutir antes com esses servidores que vão ter as suas vidas completamente mudadas e com a população, que certamente vai ter algum tipo de mudança que ela talvez nem soubesse que estava sendo previsto isso. A forma de fazer a gestão é um ato discricionário da administração, sem dúvida alguma. Ela pode fazer dentro de 4 paredes, ela pode discutir com a sua equipe apenas, da sua própria cabeça, ou ela pode discutir com a população. A gente espera que geralmente discuta com a maior amplitude possível de segmentos populacionais. E parece que nesse caso não teria ocorrido isso, o que também é ruim. Isso não é uma ilegalidade, mas mostra que falta talvez um traquejo e um compromisso maior na hora de poder fazer essa discussão. E não tá aqui alguém que tem críticas às pessoas que estão na administração. Eu conheço o secretário Nasson, era vereador na época que eu fui secretário de saúde, sempre me atendeu muito bem enquanto era vereador, sempre tive uma relação, enquanto eu era executivo, ele era legislativo de boa qualidade, né? Não conheço a prefeita atual pessoalmente, mas enfim, entendo que é uma forma de fazer que deixa marcas que não são as melhores para a própria administração. Bom, nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós temos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261.
Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação da vereadora Patrícia Beck, do sindicalista Ângelo Lousada e do psicólogo Luiz Carlos Bonzan. Bom, vereadora, abro esse segundo bloco com a senhora. Na sua visão, a questão da autonomia que foi dada a partir dessa lei que criou o Instituto, o que pode gerar, né, com relação à saúde pública? Há algum risco que o cidadão lá na ponta possa ter com relação ao serviço prestado? Bom, essa autonomia, quebrando essa corrente que preconiza o Ministério da Saúde, do meu ponto de vista, já é um risco. Porque se o Ministério da Saúde perceber isso, ele já pode vir aqui e nos cortar verbas. Né? Primeiro risco, assim, pequeno, né? Não tão pequeno quando a gente não tem dinheiro para a saúde, que é o que diz a prefeita. O segundo risco é a autonomia de quem não conhece bem a saúde estar à frente desse conselho e decidir que é melhor, por exemplo, terceirizar as UPAs. Não mais manter o serviço próprio, né, de funcionários ligados ao município. A gente teve há pouco tempo o município de Canoas, com toda aquela situação da empresa Gamp, que sumiu milhões e houve a precarização da prestação de serviço. Então, eu sou defensora, e aí é um ponto de vista meu, de que a saúde ela tem que estar muito embaixo dos olhos do gestor municipal. E a própria lei diz, né, Bolsa, é dever do gestor municipal e aquilo que ele precisa complementar e que ele pode terceirizar, que ele pode buscar um ente privado se ele não tem condições de ter, né? Então, no momento que dá total autonomia, esse conselho de administração, junto com a direção do Instituto, pode definir os rumos da saúde da cidade de Novo Hamburgo para terceirizações, para contratações ao invés de por concurso de pessoas com capacidade técnica para executar o atendimento de excelência, trazer os compadres políticos, né, as situações que aconteceram no passado antes da criação da Fundação de Saúde Pública e que foi dito por um próprio médico aqui na tribuna que está há 17 anos dentro do Hospital Municipal. Antigamente ele dizia, olha, não sabia como aquelas pessoas estavam ali para prestar serviço, então era um serviço precário porque não tinha a qualificação da mão de obra. Hoje os nossos profissionais do nosso hospital, e isso eu ouvi ontem de uma mãe que fez contato comigo num feriado por uma questão do hospital, ela disse, não, eu sei que são médicos que trabalham no Hospital Regina, são médicos que atendem na Unimed, então a gente tem uma qualificação muito grande da mão de obra dentro do nosso hospital, né? Então, assim, a independência desse instituto de definir isso me preocupa, porque eles podem sim, eles podem dizer que vai ser mais econômico contratar uma terceirização, né? E aí demitir os concursados e essa terceirização não ser por critério de qualidade na prestação do serviço, mas sim de preço, conchar os políticos, né? E de situações politiqueiras. Isso sim é fazer politicagem com a saúde pública, né? E, enfim, então esse é o temor, né? Uhum. Bom, Ângelo, como dirigente sindical, teve a questão toda dessa discussão da criação do Instituto. Agora o Instituto é uma realidade, a lei foi sancionada, mas quais eram as alternativas que existiam para que não se criasse o Instituto ou se criasse o Instituto de outro jeito? E também por que a fundação não poderia ser refundada? Sim, teve essas duas opções, inclusive. Ser refundada, inclusive até poderia ser de direito público, seria uma opção, né? E a outra, uma que até eu tive a oportunidade de falar aqui na rádio local, que era do efeito repristinatório, que a gente foi atrás. E, tipo, se existe a empresa A, que seria a autarquia, que tu pode ver que em nenhum debate eles falam de um dos problemas que era cabide de emprego, vamos supor, que é a associação hospitalar. Que era a autarquia? Não, a autarquia comprava o serviço ou usava a associação para prestar o serviço. Ali que deu aquele imbróglio todo jurídico que foi cessado. Isso lá 10 anos atrás. 10 anos atrás. Uhum. Aí tu cria uma empresa, tu tem a empresa A, que seria a autarquia, e tu cria a empresa B, que é a Fundação de Saúde. No momento que ela é inconstitucional, o efeito repristinatório retorna para a origem,
E a gente tem um julgamento aqui do município, do próprio Tribunal de Justiça do Estado, que prevê isso. Isso foi em 2017. Inclusive eu tinha ele no dia que eu falei na tribuna, e depois isso veio à tona dentro das comissões. Um dos itens até que o próprio Enio Brizola negou lá, disse um não para o projeto não ir à frente, foi porque ele tinha esse processo em mãos também. Então existia duas situações que podiam ser feitas. Mas desde o início a gente notou que o sim para o Instituto era mais forte. Eu conversei aqui com assessores de vereador, conversei com vários vereadores na segunda-feira que eu tive aqui, o discurso era o mesmo. Nada ia mudar, tudo ia ficar ao normal, por isso que depois surgiu aquela minha ideia, então, ser a sucessora universal se herda tudo. Mas existia, sim, essas duas possibilidades. Tanto de voltar a ser autarquia... Quanto de regularizar a fundação, porque a fundação ela não é assim inconstitucional porque ela é de direito privado, não foi esse o detalhe. Foi que quando tu transformou a autarquia em fundação, tu transformou e criou na mesma lei. Esse foi um dos empecilhos, vamos supor, para tornar ela inconstitucional. Bom, e continuo contigo. A questão das garantias que os funcionários tinham na relação, né, entre fundação e servidores. Como fica agora com a fundação, a fundação do Instituto? Teve um item que foi bem batido nele, né? Inclusive, tu pode fazer um programa todo só com aquele item do artigo 29, Sim. Que foi citado aqui, e tem algumas coisas que são umas inverdades, vamos supor. Coloque teu ponto de vista, por favor. Não é nem ponto de vista, tu lê mesmo na lei ali, tu vai ver. Perfeito. Foi dito aqui que o processo administrativo disciplinar ia ser conduzido agora pelo Comitê de Auditoria, né? Que foi uma reivindicação, inclusive, das comissões internas que tiveram aqui. Em nenhum momento foi dito isso. Mas vocês tinham isso, né? Tivemos isso, lei, que foi um... O processo administrativo disciplinar faz parte da lei... Da fundação. Da fundação. Da fundação. Tá. E por que não foi previsto isso no Instituto? A princípio, eles queriam colocar com outro nome. Então, acharam um mecanismo dentro da Lei 13.313 e jogaram dentro do item Comitê de Auditoria. Mas tu pega a lei e vai lá no Comitê de Auditoria, em nenhum momento tem nada tratando sobre disciplinar funcionários, de ações contra funcionários, é tudo contábil que tem lá dentro, né? Então, eu fui atrás, inclusive foi citado aqui o Hospital de Clínicas, foi citado aqui o Grupo Hospitalar Conceição, tá? E no próprio Grupo Hospitalar Conceição tem os procedimentos disciplinares e as sanções. Existem duas maneiras, sindicância e está aqui o nosso PAD, ó, processo administrativo disciplinar. Uhum. Então, tu jogou algo que seria, se tu tá pegando o exemplo lá do Conceição e do Clínicas, pô, tem um exemplo lá excelente de sindicância e de processo administrativo disciplinar. Aí tu jogou para dentro de um item comitê de auditoria. A lei não fala nada sobre disciplinar funcionário dentro do comitê de auditoria. Isso não fala nada. Durante essas discussões foi apresentado inicialmente, havia uma ideia de que seria consolidado a questão do... Tanto havia uma ideia quanto tem uma ata do Conselho Municipal de Saúde, onde o próprio assessor jurídico da Prefeitura diz assim, ó, que na minuta que foi apresentada no Conselho Municipal de Saúde, não constava as reivindicações da audiência pública e que o PAD seria considerado como se fosse um direito adquirido do funcionário. Então, assim, o PAD tem outra tratativa que foi o que foi citado aí do contraditório e ampla defesa. No momento que tu joga para um conselho, que ele vai lá, a palavra usada aqui vai ser consultado com o conselho, tá, mas essa consulta é como? Existem alguns critérios, vai ter uma sindicância, a pessoa vai conseguir ter o contraditório, né? Vai ter a ampla defesa mesmo? Como vai ser esse conselho? Como vai ser? Isso aí não ficou aberto dentro do projeto. Isso não está bem claro, a questão da formação do comitê e como vai ser os critérios. Quais são os critérios? Não tem. E como o sindicato vai trabalhar para, por exemplo, lutar, há alguma forma de lutar para que isso seja previsto já a partir dessa vigência? Sim, inclusive agora esse mês é o mês de acordo coletivo e provavelmente no acordo a gente já vai... Porque por enquanto a gente vai fazer o acordo com a fundação, né? Porque ela existe de fato ainda. Sim. Ela está contratando, inclusive tem até edital aberto aí para contratação de médico, né? Então isso é uma coisa, tem vários vereadores que se tu olhar as redes sociais deles ontem, que era o dia do trabalho, estava lá, nem um direito a menos, mas votaram sim para o projeto aqui, retirando alguns direitos e garantias que tem lá dentro da Constituição Federal, do artigo 41
do servidor E público. para ajudar o Ângelo, quando eles citam que é o artigo 29, que ele está dizendo o artigo 482 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, esse artigo trata da justa causa. Então, na verdade, assim, eles não poderiam colocar o PAD porque a empresa ela tem autonomia para decidir sobre todas as questões da empresa, inclusive a vida dos funcionários. Então, se eu não quero mais que o Jaime preste o serviço, porque o Jaime vai me custar R$2 a mais do que eu terceirizar, eu vou demitir o Jaime e vou terceirizar com este argumento, porque aqui está escrito financeiro. Se eu justificar que terceirização vai me custar R$2 a menos do que manter um contrato empregatício contigo, eu vou poder fazer essa demissão. E aí, como é que tu vai exigir um PAD? Então, quer dizer, para eles, o PAD poderia ser colocado, mas só para constar na lei, porque ele não vai poder ser... Não teria efeito prático. Exatamente, porque é uma empresa pública, é a mesma coisa Comur. Vocês lembram quando os porteiros da Comur trabalhavam no hospital e aí o hospital rompeu o contrato com a Comur e eles foram demitidos? Pois é, a mesma coisa que vai acontecer com o Instituto. Se a prefeitura disser, olha, no contrato que eu tenho com o Instituto eu não quero mais colocar as UPAs porque eu vou terceirizar, o Instituto vai poder dizer que ele não tem onde realocar esses funcionários e vai poder demitir. Então, o próprio artigo 29 traz isso, motivos financeiros. Exatamente, financeiro, técnico ou disciplinar. Então, ele não adianta tu colocar o PAD aqui, porque, na verdade, o PAD, ele, quando decidir administrativamente que ele quer trocar o funcionário de carreira, aquele que se preparou, concursado para estar ali, por uma terceirização, ou porque a prefeitura não quis mais manter um contrato e quis dividir o serviço com outro, ele vai poder demitir o funcionário. Então, não adianta o funcionário invocar o PAD, porque ele não vai ter esse direito. O Instituto tem total autonomia de fazer isso. Outra questão que eu fiz uma pergunta no programa passado sobre a questão do impacto. Quando me falas em servidores virarem estatutários, né? A questão da... Tu falaste o termo que eu acho bem complicado, tu fala... Que retorno prestinatório. Este mesmo. A questão do impacto do IPAZEM, tu tem uma colocação a fazer a respeito disso, eu gostaria de ouvir. Sim, eu assisti bem, inclusive foi um vereador da casa que falou que o funcionário sabia que estava fazendo um concurso da fundação e sabia que seria assim. Sim, realmente, a gente sabia, mas a gente fez o concurso para a fundação, não para o Instituto. Já começa aí. E daí que nós gostaríamos de estar vinculado ao IPAZEM. Mas só um pouquinho, imagina se nós tivéssemos tido essa discussão antes. Não ia ser uma boa para o IPAZEM? Alguém pensou nisso? Porque hoje o IPAZEM está com déficit lá, né? E não sabe como vai ser a aposentadoria do pessoal por alguma jogada financeira que fizeram e não deu certo, tá? E será que esses recursos vindo desses 2.000 funcionários caindo no IPAZEM, porque o próprio assessor jurídico disse que tem como resgatar do INSS isso aí, não ia dar uma injeção de recursos no IPAZEM? Ele não ia se erguer? Ninguém pensou nisso. Hoje uma coisa que pode ser inviável poderia ser a solução do IPAZEM, entrar esses 2.000 funcionários, que na verdade esses 2.000 funcionários também tem que tirar os CCs e tem que tirar os PSS, que são simplificados, então vai reduzir um pouco, né? Outra coisa que chamou atenção aqui, mas não sei se eu respondi a outra pergunta. Não, perfeito, era essa, eu queria... Porque pode ser pode ser uma injeção de dinheiro no IPAZEM. Sim, era importante ouvir a tua posição, eu falo tua posição como representante do sindicato, quem está por trás, né? Que quando eu falo em 2.000 funcionários já me vem muitas coisas, que eu assisti várias vezes aqui o debate anterior. Foi citado aqui que 2% dos funcionários estavam aqui na casa. Não, mas 2% de 2.000 na minha matemática é 40 pessoas. Lotou aqui o plenarinho, lotou o plenário e ficou gente de fora ainda. Então não era. E outra, não é porque o pessoal ficou trabalhando que tinha feito algum movimento. Não era uma greve, não era uma paralisação. Era um movimento de quem poderia vir aqui veio. Entendeu? Ficou um negócio que parecia assim, que quem ficou lá era os bonzinhos, quem veio aqui era os ruins. Não, quem veio aqui porque tinha condições de vir. Porque não era uma manifestação de greve para parar o serviço e vir aqui, né? Então, assim, não é 40 pessoas que estiveram aqui, foi muito mais. Né? Eu tenho uma dúvida que me ocorre, talvez a vereadora possa me ajudar, o Ângelo também aqui, a esclarecer isso. Quando eu fui secretário de saúde, nós tomamos algumas iniciativas aqui. Uma delas, inclusive, junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, nós conseguimos recursos para construir uma casa da gestante.
dentro do pátio do hospital municipal. Essa construção foi feita, depois eu deixei de ser secretário, foi feita a construção, e essa casa acho que continua fechada ainda, né? Ela abriu agora há pouco abriu tempo. agora, né? Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, mas ainda na hipótese de que ela estivesse fechada, porque ela passou anos fechada. Se ela foi aberta há pouco tempo, passou mais de 2 anos dessa atual gestão e ainda talvez 1 ano, pelo menos, da anterior fechada. Uma iniciativa como essa do Instituto, ela vai ajudar a abrir novos serviços, porque uma das argumentações que a gente tem ouvido muito dos gestores é a falta de recursos. Quando eu era secretário de saúde, nós observávamos os recursos que nós tínhamos na nossa previsão orçamentária e tentávamos, ao abrir novos serviços, buscar recursos para isso. Tanto que na época nós buscamos milhões de reais para poder abrir serviço. Recursos de custeio nós buscamos e recursos de investimento para poder construir, né? A iniciativa do Instituto, já que ele vai ter essa independência quase, como se pretende nessa lei municipal, o Instituto vai buscar esses recursos, ele não vai estar ligado mais à Secretaria, o que parece, porque ele não vai precisar se submeter à Secretaria Municipal de Saúde, ao que pretende a lei municipal, pelo menos, de maneira indevida, na minha avaliação. O Instituto vai fazer esses projetos, ele vai buscar esses recursos de custeio, vai buscar os recursos de investimento. Essa é uma dúvida que fica para mim, já que parece que ele está quase apartado nessa lógica de ter que se submeter ao Plano Municipal de Saúde, de ter que se submeter às diretrizes de uma gestão que foi eleita pela população e, portanto, se ela foi eleita, ela tem a legitimidade, além da legalidade, para poder dizer, nós vamos seguir esse caminho aqui, dentro do marco legal, passando pela Câmara Municipal, aprovando no Conselho de Saúde. Mas a minha dúvida que fica é essa, e talvez não seja nenhum dos dois que tenha que responder, porque não foram eles que fizeram o projeto, mas fica para quem fez. Como vai se portar um instituto numa situação dessa? Ficará como ficou por 3 anos, quase fechado, uma casa de gestantes, que o objetivo era abrir novas vagas, acolher essas mulheres para poderem, no momento delicado das suas vidas, terem uma sensibilidade maior junto a ela para ela poder dar à luz. Que bom que abriu agora, porque passou 3 anos com ela fechada, infelizmente. A população de Novo Hamburgo perdeu muito tempo, as gestantes perderam muito tempo. O CER está fechado. Pois é. O CER está prontinho e fechado. Pois é. Será que vai ajudar nisso? Se ajudar nisso, se tiver uma explicação positiva para isso, talvez a gente possa até entender que é uma atitude meritória, mas ainda assim com o devido controle da população e do poder público sobre o Instituto. Mas como é que essa empresa vai se cadastrar no Ministério da Saúde? Como é que ela vai conseguir? Porque a gente sabe que é tudo informatizado lá para aquele negocinho do Siconv, né? Lá tu cadastrou o anexo 2, os 11 milhões, o operário, a nova da Kremer, né? O Primavera, São Jorge e tal. E ali tu conseguiu pela Secretaria da Saúde e passou para a Fundação. Como que o Instituto vai se cadastrar Ele não lá pode. junto? O Instituto não poderá. Quem pode é o Poder Público Municipal, no caso a Secretaria Municipal de Saúde. Ela pode, ela tem a obrigação de poder buscar esses recursos. O Instituto, por conta própria, não deveria poder, a não ser que haja uma mudança daqui para frente nessa formatação. Mas quem deve buscar esse recurso é o gestor que é responsável, que responde por ele, inclusive. Responde para como utilizar o recurso e para o que ele vai fazer esse repasse, né, na prestação de contas também. Então, essa é uma pergunta importante. E outra coisa agora dentro dessa tua pergunta é que aquele item que permite que o Instituto faça alienação dos bens. Porque lá no seu artigo 26 das receitas tem a possibilidade dele fazer receita alienando seus bens. Então, quer dizer, a casa da gestante, tá? Digamos que ela fosse num pátio separado do hospital. Para o Instituto ele vai poder alienar, mas ele pode alienar algo que foi o município que conseguiu junto com o Ministério da Saúde. Que é um recurso público? Exatamente. Todas as estratégias de saúde da família. O posto novo da Kremer, né? O posto novo do Operário, que também está fechado 2 anos, acho que está fechando, pronta e sem abertura. Ele vai poder alienar também para fazer receita, mas como que ele vai alienar algo que foi adquirido via Ministério da Saúde pela Secretaria da Saúde, inclusive, vereadora e Jaime, Ângelo e quem está nos assistindo, é difícil a gente poder entender esse tipo de artigo numa lei como essa. Como ele pode alienar bens físicos, um patrimônio perene que foi construído, adquirido com recurso público? Alienar, ele quer dizer o seguinte, para quem está nos ouvindo, ele pode vender. Isso. Ele poderia vender se ele tomasse a iniciativa de fazer isso. Então, ele poderia vender a UPA do centro, ele poderia vender a UPA do bairro Canudos, se ele entender que, bom, está muito caro, está muito oneroso, eu vou fazer isso.
É claro que isso é uma atitude absurda, ninguém imagina que ele fará isso, mas está previsto na lei que ele poderia alienar que ele pode. esse patrimônio. Exatamente. Entende? A gente até imagina, quero crer eu, de boa fé, que esse alienar se refere especificamente a equipamentos. O equipamento está obsoleto, uma ambulância que está obsoleta, eu vou poder alienar, enfim, mas não diz especificamente isto na lei que foi aprovada. Dá a entender, portanto, que ele pode alienar, inclusive, estrutura física perene, como unidades de saúde, o próprio hospital, a casa de gestante, o cerco que não foi aberto, enfim, os CAPs, os prédios próprios. Mas isso não tem fundamento normativo. Como que tu pode alienar uma estrutura física perene como essa que foi construída com recurso público e simplesmente vender ela? Isso não é meramente terceirizar. Isso não é um contrato de gestão compartilhada, por exemplo, entende? Que são cabíveis e possíveis na legislação federal vigente. Isto é uma situação que também é um vazio jurídico que fica sem um entendimento devido. Bom, nosso programa está se encaminhando para o final, mas antes, Ângelo, eu gostaria que tu colocasse alguma observação que, né, na tua visão, que a gente não contextualizou aqui. Posso pegar o gancho aqui da vereadora Patrícia quando ela tocou em anexos, né? Tem uma coisa que chamou muita atenção nosso, que é o anexo 1, que está o quadro de... Isso na lei de criação, do Instituto. É um dos anexos da criação do Instituto. Por exemplo, para ser o responsável técnico, tu tem lá todos os requisitos para te ser o responsável técnico, tem o valor que tu vai receber por mês. Para diretor-geral, o que chamou atenção, isso foi citado na audiência pública, foi citado no conselho, passou pelas comissões aqui, foi citado também, e ele, a princípio, permanece como assim, ó, o requisito é ensino superior para ser diretor-geral do Instituto. Então, assim, eu posso ter aqui um curso de oceanologia ou geologia, vamos sair bem fora da área da saúde. Eu posso ser o diretor do hospital. Isso aí chamou muita atenção. Por que não ter, no mínimo, uma gestão pública, uma administração... Direito. Alguma coisa. Até o direito, até assim, eu sei que aqui no município tem, tanto na Comusa quanto hoje, atualmente, o colega Rafa Galar é diretor. Mas tu vê, tanto a fundação hoje, como a prefeitura, tem os núcleos jurídicos, né? Por que não botar alguém da área de administração pública, alguém que mexa com os números ali, né? Porque isso aí ficou bem. Então, se eu fizer o curso de oceanologia, eu vou ser o diretor do hospital. Porque está aqui. Sim. Ensino superior, não diz mais nada. Parou aqui e deu. É a mesma coisa o diretor administrativo e financeiro. É administrativo e financeiro, mas qualquer curso superior ele vai poder ser. Então, assim, descreve o que ele tem que fazer, mas não determina qual é a área. E aqui na Câmara de Vereadores nós temos isso. A área exatamente de acordo com a formação, né? Sim. Então, quer dizer, ainda se preservou as indicações políticas. Não importa se entende de saúde. Vai ser uma indicação política e aí não é olhando a saúde com a sua prestação de serviço com qualidade para a população, né? Então, assim, já que se mexeu, volta para a minha fala inicial. Já que se mexeu, por que não se mexer para buscar a qualidade e o máximo de excelência? Eu conversei com uma pessoa da área da saúde, ela disse, tu vê, vamos nos comparar aos planos de saúde. Eu disse, tia, eu não gosto de me comparar ao plano de saúde, porque eu ainda sonho com um dia que o SUS vai ser melhor que um plano de saúde. Se leva 3 horas para um atendimento no plano de saúde, eu não tenho que admitir isso no público. Eu tenho que querer ser melhor que o plano de saúde. Eu não posso dizer que lá leva 3 horas, que aqui leva 3 horas e as pessoas têm que se conformar, porque as instalações são diferentes, a realidade é diferente, né? Então... a gente não pode se conformar com porque é SUS, né, pro povão tá bom, assim. Não, eu quero melhor, sabe? Eu quero uma prestação de serviço com qualidade, que as pessoas... Porque, assim, adianta tu ter segurança, tu ter cultura, tu ter esporte, se tu não tem saúde? Tu vai na escola, se teu filho tá doente, ele vai na escola? Se teu marido tá doente, ele vai trabalhar? Não, então, para mim, em primeiro lugar, sim, é a saúde. E aqui a forma como foi feita foi muito mais, assim, um jurídico de vamos tirar do nosso colo esse problema e vamos protelar para mais 10 anos, e era isso. E isso é muito revoltante. Isto é politicagem. Bom, infelizmente, né, temos que cumprir a questão do horário. Temos mais de 1 hora de programa. Vou pedir, então, para o Bonza fazer as considerações finais, né, e já te agradecendo a presença. Obrigado, Jaime. Obrigado à vereadora Patrícia, ao Ângelo por estar compartilhando a mesa aqui, a todos que nos assistem.
Eu quero, olhando para a câmera, dizer a todos os cidadãos de Novo Hamburgo que estão nos assistindo que foi para mim uma grande honra, quando eu fui secretário de Saúde de Novo Hamburgo, ter podido trazer recursos para cá que hoje estão sendo colocados em prática e transformados em serviço. A própria UBS da Vila Cref, por exemplo, que foi inaugurada há pouco tempo, né? Fico feliz de ter trazido os recursos da Kremer, da Kremer, os recursos para essa unidade, além de outras ESFs que estão sendo abertas agora, os recursos da casa de gestante, os recursos para construir o anexo novo do hospital. Fico muito feliz com isso. O cerco está fechado ainda, o CAPS do centro, enfim, todos os recursos e projetos que nós fizemos na época junto com uma equipe toda da Secretaria de Saúde Municipal. E mais do que isso, quero dar os parabéns aqui à administração municipal por estar recebendo o prêmio pela informatização da rede de saúde, que começou lá, vereadora, com a secretária Clarita. Quando ela começou, ela licitou o processo todo, de toda essa informatização. Na minha passagem, em 2014, nós aprovamos no Conselho Municipal de Saúde, uma iniciativa minha, Jaime, de podermos informatizar os exames de imagem em toda a rede, os raios-x, as mamografias, as ecos, enfim. Foi aprovado no Conselho de Saúde mais de 5 milhões, nós compramos os equipamentos, começamos a comprar naquele ano mesmo, e fico feliz que hoje, no ano passado, parece que foi, a Secretaria de Saúde foi premiada com essa iniciativa, né? Agradeço, então, a oportunidade de ter sido secretário, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo contribuir e parabenizo a Secretaria de Saúde e a Prefeitura por estarem recebendo os prêmios que já começaram há mais de 2 gestões atrás a serem pensadas para a população de Novo Hamburgo. Obrigado, Bolsa. Ângelo, obrigado por tua presença. Eu que agradeço, obrigado. É sempre bom a gente poder fazer um contraponto, né? Porque às vezes a pessoa fala aqui, parece que é aquilo e deu. Não, existe algumas outras coisas que não são citadas. Sim. Só? Só isso aí, não. Eu não vou, porque eu tenho muita coisa para falar e se eu falar, nós não vamos ter tempo ainda. Oportunidade em outro momento também. Vereadora, mais uma vez, prazer tê-la aqui conosco. Nós que agradecemos a oportunidade, mais uma vez a TV Câmara, né, Jaime, toda a equipe da imprensa da nossa casa que é de altíssima qualidade, né, e faz muito bem e com muito amor a gente pode ver, né, o seu trabalho. Acho que foi um momento muito importante, acho que vocês oportunizaram quem é, não quem é contra e quem é a favor, mas 2 pontos de vista e agora a nossa comunidade vai fazer o seu julgamento. Eu acho que isso é muito importante, né? As pessoas vão começarem a entender mais. É extremamente técnico, é extremamente jurídico, sim é, mas é algo jurídico que está tratando da vida do senhor e da senhora e que vocês precisam saber que nós estamos com muito cuidado pensando como que tudo que é jurídico e chato de entender vai chegar até vocês como prestação de serviço de saúde de qualidade. Então, essa é a nossa maior preocupação. Então, muito obrigada mais uma vez. Um grande prazer, Bolzan, estar contigo, né? O Ângelo também, um grande parceiro das lutas diárias aqui na cidade, né? Nas questões da saúde, hoje representando os funcionários que são de extrema importância. Eu, assim, desde que comecei a me apaixonar pelo Sistema Único de Saúde, eu comecei a perceber que os nossos funcionários, muitas vezes, salvam sem ter os instrumentos necessários para salvar as vidas dos nossos cidadãos. Então, assim, quando os senhores me reclamam, podem ter certeza, se não fosse o funcionário preparado, teria sido pior. Então, a gente precisa valorizar eles. Exatamente. Um MacGyver. Um MacGyver. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da vereadora Patrícia Beck, do diretor do Sindicato da Saúde de Novo Hamburgo e região, Ângelo Lousada, e do psicólogo e mestre em gestão pública com ênfase em saúde, Luiz Carlos Bonzan. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também nos acompanhar pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.